Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de novembro de 2025. Vamos ver então os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia, acontecidos em 13 de 11 de 2025, ou seja, ontem. Eu destaquei aqui, vou citar apenas a notícia mais importante, tem muito mais, mas Zelensky fala sobre Pokrovsk. E eu aqui complementei com uma outra que eu coloquei na sequência, que diminuiu o ímpeto russo em Pokrovsk. O número de ataques diminuiu. Então o número de incursões contra a Ucrânia é muito interessante e vamos ver a análise sobre isso, bem como as demais notícias. Eu quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Fake news aqui não são permitidas, nesse canal só falamos a verdade. Quero também pedir a todos que gostarem do vídeo para darem um like, não esqueçam, e também peço que compartilhem com suas redes sociais. Vamos manter aquele nosso acordo informal, tem muitas pessoas ajudando, compartilhando, para aumentar o canal da verdade, mais pessoas terem acesso à verdade e quem sabe se inscreverem no canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado. E façam seus comentários que são muito bem-vindos. Bom, o Zelensky falou ontem numa entrevista para a Bloomberg. Ele falou porque ele foi questionado sobre uma situação, o repórter disse como a situação estivesse desesperadora em Pokrovsk. Ela está difícil, mas não está desesperadora, tanto que as tropas ucranianas estão lá. Aí o Zelensky disse o seguinte: ninguém os está pressionando a morrer em nome de ruínas. Porque assim, ele falou ruínas, por quê? Porque a cidade é ruínas, não tem mais, vamos dizer assim, existem alguns prédios lá em pé, existem, com certeza, mas esses prédios que estão em pé são inabitáveis, estão tudo arrebentados, não tem condições de moradia mais, né? Então ninguém os está pressionando a morrer em nome de ruínas, disse o Zelensky. E ele também, o presidente Zelensky, ele insistiu que os soldados ucranianos não estão sendo forçados a morrer em nome dessas ruínas. Na defesa de Pokrovsk, ele já deixou claro para os comandantes que quem quiser ir embora, pode ir embora. Né? E agora a notícia que se tem é que os soldados, em comum acordo com os seus comandantes, com seus sargentos, com seus tenentes, a maioria, pelo menos, resolveu ficar. Que não vão arredar o pé. Isso é um lado positivo, porque eles lutam por um ideal e lutam com mais garra, trazendo mais e melhores resultados, na minha opinião. E eles são treinados, são muito experientes, porque já estão há anos nessa guerra, nessa luta, né? Então, o próprio Zelensky admitiu que a situação é muito difícil, mas insistiu que qualquer decisão de se retirar da cidade caberia aos comandantes militares, né? Eles disseram que vão ficar, pelo menos por enquanto disseram que vão ficar. E ele disse o seguinte: apoiarei nossos soldados, especialmente os comandantes que estão lá, na forma como eles controlarem a situação, ou será muito custoso para nós. O mais importante para nós são nossos soldados, ou seja, ele quer preservar a vida do maior número possível de tropas. Os comandantes acham que dá para garantir, que não vão ser massacrados, mesmo porque a Rússia diz que cercou. Mas a Rússia não cercou, porque ela ataca de 3 lados, né? 2 flancos e ataca frontal. Mas a retaguarda está aberta. E a Ucrânia tem ali uma faixa ali mais ou menos de 15 quilômetros que ela passa, ela entra e sai, traz logística, etc. E as partes da cidade ainda estão uma área cinzenta de combates, mas não tanto como há dias atrás. Muitos russos já foram eliminados e eles conseguiram controlar a entrada de mais russos. Ontem o maior comboio que tentou entrar com um comboio mesmo foi aquele que eu relatei no vídeo anterior, foi o comboio Mad Max, né? Então essa é a situação. Agora vocês viram, ontem também aconteceram, anteontem o comboio Mad Max. Eu relatei ontem a notícia, mas era anteontem. 157 confrontos armados ocorreram em todo o teatro de operações, desde o início do dia. Deu uma caída. E só na região de Pokrovsk, 47, ou seja, quase a metade, ficou um pouquinho mais que a metade, caiu bastante o número de confrontos com os russos, né? Ou seja, diminuiu. Por que diminuiu? Eu tenho na minha análise porque está morrendo muito russo.
né? Então o pessoal vai acabando, muitos vão ficando feridos, muitos vão sendo abandonados por aí, e muitos estão desertando, inclusive, muitos estão se entregando como prisioneiros, porque não aguentam mais esse tipo de batalha, né? Que é uma carnificina, é um verdadeiro, como os próprios russos chamam, é moedor de carne. Então essa é a questão. Esses combates existem, né? Mas estão demolindo o exército russo, desgastando o exército russo, por isso eles ficaram lá assim. E desde o início do dia ocorreram 157 confrontos armados, já falei isso para vocês. Os russos realizaram 30 ataques aéreos, lançando 73 bombas guiadas contra todas as posições ucranianas, todas não, porque 30 ataques aéreos contra 1.350 quilômetros, não é em todo lugar que ele vai atacar, e lançaram 73 bombas guiadas, né? Lançaram em Pokrovsk ali, né? Lançaram na região de Kharkiv também, ali em Zaporizhia, então nessas, em Kherson também, mas em pontos bem específicos, né? Mas continua então todo igual, a questão da frente ali em Pokrovsk, e vocês vão ver no meu segundo vídeo que eu falo numa posição mais abrangente sobre Pokrovsk. Eu acredito que os comandantes estão segurando e vão segurar, e a Rússia vai ser mais uma vez derrotada nessa guerra ali na região de Pokrovsk. Assistam o segundo vídeo, é muito interessante. Bom, enquanto isso também os drones russos, um drone FPV, matou 3 civis que fugiam dos combates em um trator. Eles estavam fazendo uma evacuação, são pessoas que moram na zona rural, pegaram o trator deles, esses civis, e foram mortos por um drone russo de visão em primeira pessoa, enquanto fugiam de combates na região de Kharkiv. E segundo informações dadas pela Brigada da Ucrânia de número 77, aconteceu ontem. Então é mais um crime registrado pelos russos que atacaram civis indefesos que estavam se retirando num trator, né? Pessoas que estavam tentando evacuar, naquele exato momento as forças russas as atacaram deliberadamente com um drone. Um caça russo também, Su-27, caiu na Rússia. Segundo relatos da mídia, um caça russo Su-27 no dia 13 de novembro, ontem caiu, né? E um canal Shot no Telegram informou que a aeronave caiu na República da Carélia. Carélia faz fronteira com a Finlândia, e ali onde tem essa República Russa da Carélia, fazia parte da Finlândia entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando o Stalin foi lá e pegou. Ele queria toda a Carélia, mas pegou um pedaço apenas, e parte da Carélia ainda está com a Finlândia. E os dois pilotos russos, o piloto e o copiloto, no caso ali, que é um avião de caça, bombardeio, um é o artilheiro, né, e também pilota, é claro, né, e outro é o piloto do avião, né, e o avião caiu em uma área deserta. Em meio à renovada ameaça russa, a Alemanha prepara um novo modelo de recrutamento militar, antecipando um possível retorno do serviço militar obrigatório em 2026. A Alemanha está se preparando para reintroduzir o serviço militar obrigatório sob um novo modelo acordado pelos principais partidos políticos do país, durante consultas conjuntas que aconteceram ontem, 13 de novembro. Segundo informações, a partir de 2026, todos os homens de 18 anos serão obrigados a preencher um questionário obrigatório que avaliará sua motivação e aptidão física para o serviço militar. Enquanto isso, a Ucrânia confirma o uso de mísseis Flamengo em ataques contra a Crimeia, Zaporizhia e alvos dentro da Rússia. Foi um número maior de mísseis Flamengo usados na data de ontem, na noite de 13 de novembro, trazendo muito caos e muitos prejuízos para a Rússia. A Ucrânia realizou uma série de ataques de longo alcance contra a infraestrutura militar russa na Crimeia ocupada, na região de Zaporizhia e em território russo, utilizando diversos tipos de armamento de longo alcance de fabricação ucraniana, incluindo mísseis Flamingo, e informou o Estado-Maior ucraniano. Segundo o relatório, as forças de defesa da Ucrânia atacaram várias dezenas de alvos, como parte dos esforços para degradar as capacidades militares
logísticas e econômicas da Rússia. Para realizar ataques complexos, a Ucrânia emprega drones de ataque, munições de ataque de precisão e vários tipos de mísseis, é o que ela empregou na noite passada. Vários sistemas de ataque de longo alcance foram lançados, inclusive, como eu disse, os drones Flamingo, drone míssil Flamingo, né, Bars e Lyut, desenvolvidos também pela Ucrânia, tanto o Bars quanto o Lyut. E o Flamingo é um míssil de fabricação que foi descrito pelo presidente Zelensky como o míssil de maior sucesso que a Ucrânia possui, que pode alcançar até 3.000 quilômetros de distância e carrega uma ogiva de 1.150 quilos. Pokrovsk não está cercada, quero reenfatizar, já falei isso lá, mas a mídia pró-russa está dizendo que está cercada, como sempre, se alimentando é o oxigênio dos russos e dos pró-russos, é a mentira. Pokrovsk não está cercada, mas continua ainda sendo o principal alvo da Rússia, afirmou o general Syrskyi, comandante em chefe das forças ucranianas. A Rússia não assumiu o controle de Pokrovsk, mas a área continua sendo o principal foco ofensivo da Rússia, com maior número de ataques diários e uma concentração significativa de forças russas, disse o comandante. Ela está fazendo isso há quase 2 anos. Em fevereiro vai fazer 2 anos. Sempre foi e sempre será o maior número de ataques nessa área. E acredito que vai continuar sendo, que a Ucrânia não vai perder Pokrovsk, não vai cair como está agora. Eu disse para você, a Ucrânia resistindo mais uma semana, acaba com os russos dentro da cidade e volta tudo como era antes. Vai continuar levando pau direto. Muito ataque, mas os russos não prevalecerão. Syrskyi também afirmou que ele esteve recentemente em Pokrovsk, ele está indo bastante ali, avaliando o progresso das atividades, das missões e coordenar ações futuras com os comandantes locais. Estabilizar a situação depende em grande parte da coordenação e eficácia entre os órgãos de comando e as unidades que operam na área, disse ele, sobre essa questão de Pokrovsk. Pelo menos 3 pessoas morreram e 9 ficaram feridas em ataques russos contra a Ucrânia nas últimas 24 horas contra alvos civis que, como sempre, além de mentirosos, são covardes os russos e criminosos que atacam prédios nas cidades e atacam casas residenciais para aterrorizar os civis, expulsá-los, feri-los e eliminá-los. Esse é o objetivo. Como sempre, eles disseram, mentiram que vinham para salvar a população e eles, na realidade, estão assassinando no mais puro sistema nazista, estão assassinando os civis ucranianos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Aqueles que gostaram, por favor, não esqueçam de dar um like. Todos os que assistiram o vídeo, façam seus comentários, façam, que serão bem-vindos, e também, por favor, compartilhem. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.